Olá, o Espaço Aberto está começando e hoje eu te pergunto: você sabe o que é um arranjo produtivo local? Quem me ajuda a te dar essa resposta é o produtor René Lopes, um dos fundadores do primeiro arranjo produtivo local de Bauru. René, agradeço por sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse grande projeto. René, eu quero começar te perguntando o básico, então: o que é um arranjo produtivo local? É um conceito, na verdade, né, então, em que a gente olha para pra uma região em específico e compreende que há um setor produtivo, que trabalha integrado em várias cadeias de produção, tá. Então, um arranjo produtivo local nada mais é do que você ter uma grande quantidade, né, de, profissionais de uma área que atuam em contextos, né, com outros profissionais que auxiliam, né, nessa área de produção, para desenvolver um setor econômico em específico, tá. Então o arranjo produtivo local, ele pode ser, na verdade, sobre qualquer área produtiva, né. É até muito curioso, né, então nós somos um arranjo produtivo local de audiovisual no estado de São Paulo, mas nós estamos ali num grupo conversando com o pessoal que é do arranjo produtivo local de produção de sapato feminino, aqui do lado em Jaú, né, que todo mundo conhece. Então, a ideia do arranjo produtivo local é você conseguir fazer conexões e cooperações entre os diferentes, membros dessa cadeia produtiva, de modo que você possa desenvolver o setor. Então a ideia, né, desse conceito do arranjo produtivo local, é uma situação em que você busca um desenvolvimento de um setor produtivo que está entrelaçado com muitas instâncias diferentes nessa região. Tá, e como que surgiu a ideia de aplicar esse modelo aqui em Bauru, tendo como foco o setor do audiovisual, né, que você conhece tão bem? Legal. Então a gente começou com uma série de ações inicialmente, anteriores, né, ao arranjo produtivo local. Então, participo, por exemplo, de um coletivo de produtores de audiovisual, e dentro desse coletivo a gente começou a desenvolver ações de fomento ao setor, compreendendo que Bauru, tem uma história muito forte ligada ao audiovisual, né, a primeira emissora de TV aberta, no interior, na América Latina, foi instalada aqui em Bauru, finalzinho da década de 50 ali. E fora isso, a gente tem os cursos de comunicação, né, jornalismo, rádio e TV, nas instituições públicas e particulares, cursos de pós-graduação. Então a gente começa a trabalhar primeiro com o coletivo, né, que é essa organização, informal até, né, reuniões ali de produtores, para conversar sobre algumas questões, né, algumas demandas que a gente começou a levantar como importantes. E uma delas era justamente a visibilidade e o fomento ao setor. Então a gente começa com um primeiro projeto, que é a Cinemateca Digital Bauruense. É um projeto que a gente conseguiu, ser aprovado no PROAC, que é um programa de editais, né, de fomento à cultura do estado de São Paulo, e a gente implanta então essa plataforma de visibilização das obras realizadas aqui em Bauru. Esse foi um passo bem importante, sim, a criação da Cinemateca Digital Bauruense, que é uma plataforma de graça, tanto para quem vai assistir, como também para quem quer colocar os seus filmes ali à disposição. Além disso, a gente já trabalha com o Festival de Cinema de Bauru há algum tempo, né, no ano que vem a gente vai para a nossa 6ª edição, é um festival grande, a gente tem conseguido trazer, não só mostras audiovisuais, mas também formação para profissionais da área e formação para iniciantes na área, que tem um impacto bastante importante. E todas essas ações a gente consegue trabalhar sempre com o poder público local e também com, instituições parceiras. Então a gente acabou, por conta dessa, né, série de ações, se aproximando, por exemplo, do Sebrae, né, que é uma instituição bastante importante para o desenvolvimento de negócios na cidade. Eu e alguns colegas, né, do coletivo, fizemos pós-graduação na Unesp, né, fizemos mestrado e doutorado na Unesp. Ali a gente teve contato também, com a perspectiva mais acadêmica de pesquisa sobre setores econômicos, né, principalmente a indústria criativa em si, né, o professor Juliano Maurício, né, foi professor meu e da Ana Heloísa, né, que encabeçamos esse projeto junto com a Liene Sadi, assim, pelo contato na pós-graduação, e se discutir, e se analisar, né, academicamente, a gente começou a levantar possibilidades. Então, assim, é muito comum as pessoas atrelarem, né, as produções culturais, logicamente, a Secretaria de Cultura, né, seja municipal, seja estadual, como uma perspectiva de fomento, não só financeiro, mas fomento também no sentido de oportunidades e de formação. O que a gente começou a perceber
é que por conta da grande quantidade de empresas produtoras de vídeo em Bauru, esse é um setor, né, muito pujante da cidade. Ao mesmo tempo que a gente tem uma grande quantidade de empresas, a gente tem uma grande quantidade de mão de obra qualificada por conta dessas instituições de ensino, seja em nível de graduação ou de pós-graduação. A gente tem um setor público interessado também, porque há editais específicos para audiovisual, né? A gente teve leis importantes também recentemente para fomento do audiovisual. E então, assim, é uma atividade econômica importante. Começamos a levantar esses dados e percebemos que havia uma possibilidade interessante da gente solicitar à Secretaria de Desenvolvimento Econômico possibilidades de fomento. Então, aí a gente começa a olhar para o audiovisual não como um setor apenas cultural importante, né, que traz um pouco da visão, da memória, do jeito do interior paulista de se produzir audiovisual, mas também olhando para essa cadeia produtiva como um setor econômico importante, né, que recolhe impostos, né, que tem uma participação importante na circulação de recursos na cidade de Bauru. E aí o primeiro passo foi justamente esse, ao identificar toda essa estrutura, a gente conseguir pleitear frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico essa certificação da cidade. É importante dizer isso. O arranjo produtivo local, ele não é de um grupo, né? Ele é uma certificação de que aqui no município de Bauru existem produtoras de vídeo, existem atores, existem profissionais da comunicação, existe uma quantidade enorme de serviços que estão ligados a essa cadeia produtiva do audiovisual. E como que funciona isso, Renê? Vocês tiveram que submeter um projeto, com todos esses dados que você já mencionou que vocês levantaram? Como que é, na prática, esse encaminhamento? Isso, inicialmente a gente faz esse projeto para ter, primeiro, a possibilidade de ser identificado como um arranjo produtivo local. Isso aconteceu há um pouco mais de 2 anos. Então, assim, a gente primeiro levanta todas essas informações e costura essas parcerias, né, seja com as instituições acadêmicas, no caso a Unesp, em Bauru, seja com o poder público local, né, a prefeitura, a Secretaria de Cultura de Bauru, e o próprio SEBRAE. Então, a gente, né, articula com todos esses atores e principalmente com as empresas que fazem parte, né, do setor, e profissionais autônomos também. E a partir dessa primeira costura, né, desse levantamento de informações, a gente participou de um edital pleiteando essa certificação. Fomos reconhecidos, então, como arranjo produtivo local, e aí o que acontece é que a gente passa a ter acesso a outras possibilidades de fomento. Primeira coisa que aconteceu a partir do nosso reconhecimento foi uma aproximação ainda maior com o SEBRAE. E aí tivemos uma série de oficinas com o SEBRAE para identificar forças do setor, construir um plano de trabalho, né, entre os profissionais da categoria, algo importante para a gente compartilhar conhecimento e informação e meio que determinar, né, junto com um grupo grande, quais seriam os nossos próximos passos e aquilo que a gente achava importante para essa cadeia produtiva e começar a participar também de discussões que vão, né, para além do município de Bauru. O SEBRAE, como instituição nacional, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, está com uma série de políticas de fomento para os setores das indústrias criativas, principalmente para o setor de audiovisual, então a gente começa a participar dessas discussões. A partir daí, então, a partir dessa certificação, a gente passa a poder pleitear alguns editais de fomento. E nós fomos contemplados com um edital de fomento que está sendo realizado, né, ao longo desse ano, em que a gente conseguiu trazer recurso financeiro para fomentar o audiovisual na cidade de Bauru. Esse edital prevê, então, que até o final desse ano, né, de 2024, a gente coloque no ar uma plataforma para auxiliar a conexão de profissionais e de projetos. Então, a gente, a partir de todos esses encontros, dessas costuras de parcerias, a gente levantou algumas necessidades, algumas fraquezas, né, que estavam impossibilitando o setor de avançar um pouco mais. E entre elas, muitas vezes, é aquela coisa de você construir um know-how para a cidade. Então, que as produtoras, de fato, possam compartilhar conhecimento, que os profissionais que estão ainda se formando ou que acabaram de se formar, né, possam circular em diferentes projetos que estão acontecendo. Principalmente, né, os estudantes. A gente recebe muitos estudantes de fora que muitas vezes se formam e, como não conhecem muito bem o mercado, não estão muito inseridos, acabam saindo da cidade. Tivemos um contato muito forte com os estudantes, né? Fizemos, ao longo desse ano, 4 grandes encontros com profissionais da área, com estudantes, né, em diferentes locais aqui da cidade de Bauru, para discutir justamente assim, o potencial dessa plataforma. E ela está em desenvolvimento, basicamente
um espaço em que o profissional pode colocar o seu currículo, cadastrar, né, as suas competências, as suas áreas de atuação, e também os projetos que está trabalhando e que busca profissionais para atuar junto. Então, uma rede de conexões, né, para facilitar ainda mais com que esses profissionais, que essas empresas e que esses projetos possam ter um caminho, eu acho que mais frutífero. Pelo que dá para perceber da sua fala, isso também é uma forma de evitar a fuga de mentes criativas aqui do município, da região, né? Exatamente. Então, se a gente tem, né, essa área de formação tão forte na cidade, né, pelas diferentes instituições de ensino que a gente tem aqui, eh, e as pessoas se formam em altíssimo nível, né, são pessoas extremamente competentes, né, a gente quer que elas possam trabalhar aqui, que possam ficar, né, se for por escolha, né, ficar no município de Bauru, e auxiliar nessa, né, nessa cadeia produtiva. Então, esse projeto que a gente está em fase de desenvolvimento, ele vem justamente com essa atuação, não só para esses recém-formados ou para esses profissionais, né, que estão ainda cursando uma faculdade, mas principalmente para aqueles que acabaram de se estabelecer e ainda não conhecem outros, né, profissionais da área. Então, quem é mais antigo do mercado, às vezes, né, olha, eu preciso de um diretor de artes para um trabalho que eu vou fazer. E você tem contatos, às vezes você consegue mais facilmente, mas às vezes de uma forma assim muito personalista, né? Ah, o fulano que indica o ciclano. Não, então vamos criar uma estrutura, né, uma plataforma em que as pessoas possam se comunicar de uma forma mais profissional e que principalmente que facilite esse contato. Às vezes a demanda na cadeia audiovisual, ela é muito rápida, né, para uma atividade que vai acontecer na mesma semana. Então, para facilitar isso, né, é legal a gente ter essa essa plataforma. E não só para próprios produtores ou atuantes no setor do audiovisual, né, mas também que a gente, ao longo do tempo, possa ir integrando outros setores que estão muito colados com a gente, né, o setor de alimentação, o setor de hotelaria, por exemplo, né, outros profissionais da arte, né, então o audiovisual sempre trabalha muito colado com o pessoal da música, o pessoal das artes plásticas, o teatro principalmente, né, então que possa ser uma forma da gente conseguir conectar essas pessoas mais facilmente. E acho que principalmente também que seja um espaço que possa promover com que projetos saiam do papel, né. Então muitas pessoas têm ideias muito interessantes, mas às vezes não têm, a competência no momento de conseguir um recurso, né, escrever um projeto para um edital para ser contemplado, e existem profissionais aqui em Bauru que têm, né, já uma larga experiência, por exemplo, com projetos de fomento, né. Então, unir essas pessoas é dar vida para essas ideias, para esses projetos, com a cara do interior, com a cara de Bauru, né, com as nossas paisagens, os espaços que a gente conhece bem, né, e com um jeito muito bauruense, vamos dizer assim, de produzir audiovisual. Renê, você acha que essa é uma tendência cada vez maior para o setor do audiovisual e da cultura como um todo, né? Esse modelo de arranjos produtivos locais, diante do que a gente vem passando nos últimos anos, principalmente após a pandemia de Covid, né? A política em si, ela não serve especificamente para um setor, né, é uma ideia de fomentar uma área que seja uma área em desenvolvimento. Então, como eu disse, por exemplo, a gente tem um grupo, né, dos APLs no estado de São Paulo, e eu estou lá com colegas, né, da cerveja lá da região de Campinas, né, do sapato aqui de Jaú, então, assim, são áreas completamente distintas, né. Como uma política, eu acho que de construir setores mais fortes, que possam principalmente ter uma atuação para fora da sua região, né, seja, uma atuação no estado, no Brasil e inclusive uma atuação internacional. Então há uma expectativa, né, dessa política pública como um fortalecimento de áreas produtivas para também uma competição internacional. E isso quer dizer, né, trazer divisas para o Brasil, isso quer dizer, né, gerar empregos, isso do ponto de vista da economia, isso é muito interessante, né, a circulação de fato de produtos e de trabalho. E aí do ponto de vista eu acho que do setor cultural, eu acho assim, essa política ela tem esse caráter de desenvolvimento econômico. Então, é um olhar um pouco mais para a questão da economia, da geração de riqueza, né. Eu acho que ela se encaixa sobre alguns aspectos para o setor cultural, mas para outros ao mesmo tempo não. Porque a gente não pode ter simplesmente uma visão econômica para a cultura, né, assim como a gente não tem, por exemplo, para a educação. São áreas que, pelo contrário, assim, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de gerar, recursos com essas áreas, mas são essas áreas, que constroem.
as visões de mundo baseadas nas nossas vivências, né, nossos espaços, nas nossas histórias, né, e que representam um pouco daquilo que a gente é como povo nesse momento, né. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade, entendo que não deva ser a única, né, e aí é importante, né, como você falou, Carol, a gente vem de uma situação de pós-pandemia que desestabilizou muito, né, o setor cultural, não só o setor cultural, mas também, né, o setor cultural, eh, e que todas essas ações de fomento, né, a gente tem Aldir Blanc, por exemplo, Lei Paulo Gustavo, né, tem tentado auxiliar para que esses setores voltem, né, a trabalhar normalmente, consigam, né, ter uma reestruturação a partir desse fomento. E aí é importante dizer também, né, as pessoas às vezes têm uma perspectiva um pouco distorcida com relação ao fomento às áreas da cultura. Ela não se, se diferencia como outras áreas, né, dos setores produtivos, a partir do momento que o investimento, né, num setor traz muito mais retorno do que o próprio investimento. Então, quando eu consigo ampliar o potencial de uma cadeia produtiva, seja ela, né, qualquer área da cultura, né, o retorno que ela vai ter pela circulação de bens e serviços e do próprio produto cultural, né, é muito maior do que o investimento, né? E a gente compreende, por exemplo, como diversos países, desde a década de 90, por exemplo, fomentam, né, as chamadas indústrias culturais. Então, aquelas indústrias criativas, perdão, as indústrias criativas, aquelas áreas de atuação que têm como foco produtos do conhecimento, né, da capacidade humana. Então, a área de softwares, de games, a área de produtos culturais, de audiovisual, né? Se a gente pensa, por exemplo, o que é, né, o K-pop, né, quanto fenômeno cultural que tomou o mundo, isso trouxe a imagem, né, da Coreia para todos, né, as regiões do planeta, e com isso trouxe produtos, né, e aí vem o audiovisual também coreano. Então, assim, houve um investimento muito forte nessa cadeia produtiva para que isso se tornasse um produto realmente de exportação. E isso, né, traz um desenvolvimento para o setor, traz um desenvolvimento para os profissionais, para o próprio país. Então, a perspectiva que a gente tem quando a gente pensa, né, no fomento aos setores é justamente isso, né, que a gente possa ser produto tipo exportação das nossas áreas da cultura que é tão rica, né, que são tão ricas. Nossa, muito bacana. E assim, depois de toda essa experiência que você e esse grupo envolvido na criação desse APL tiveram, né? Que conselhos você daria, Renê, para quem quer olhar para esse modelo com mais cuidado e aplicá-lo, né, em outras áreas? Eu acho que independentemente dessa política, que inclusive está no momento de mudança, né, a gente teve uma alteração do governo do estado, e agora a gente está inclusive numa outra fase, trabalhando novos projetos e um novo cadastramento, né, então o arranjo produtivo local muda de nome nesse momento também, passa a ser cadeia produtiva local, uma alteração que o governo do estado atual propôs, eh, e propôs junto com isso um novo recadastramento, e em breve uma nova janela de editais. Eu acho que independentemente dessa política, que é uma política muito específica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, você se organizar enquanto sociedade civil, eu acho um potencial muito grande, né, para você conseguir, junto com as pessoas que fazem parte daquilo que você considera importante, seja um movimento artístico, seja, né, um setor produtivo, você conseguir pleitear, né, acho que algum tipo de auxílio, né, que não é necessariamente financeiro, às vezes poxa, eu vou juntar profissionais de um setor para fazer um evento com o Sebrae, para auxiliar novos empresários de uma cadeia produtiva, né? O Sebrae é a instituição que está aí para isso, pode auxiliar, né? Ou conversar com a prefeitura, as secretarias municipais, né, como um grupo representado, para que isso possa, de repente, facilitar algum tipo de entrave que o grupo possa ter. Então, eu acredito assim, muito na organização, né? Essa coisa de você juntar empresas ou pessoas, né, em torno de uma ideia para conseguir dar vazão a ela. Em específico, né, no setor cultural, eu acho que um- uma, uma questão crescente, né, tem sido as ideias de você trabalhar fomentos de projetos. Então, a gente tem, além do PROAC, né, que são esses editais de fomento à cultura do governo do estado, a gente tem uma série de outras possibilidades de fomento. E eu entendo que são investimentos importantes que se fazem na cultura das cidades, né, e nos projetos em específico, e que demanda por parte do produtor artístico, né, independentemente da área que ele está, uma profissionalização,
ao mesmo tempo, né? De escrever um projeto, de pensar quanto que vai custar esse projeto, qual que é a importância, a justificativa, o impacto que você vai ter com esse projeto, tá? Então, é isso, assim, independentemente dessa política, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, se organizar em grupo, desenvolver projetos, né, é um conselho, eu acho que vale para qualquer área de atuação. E principalmente, no sentido de você conseguir, eu acho que ter uma dimensão maior das possibilidades da sua realização profissional, né. Por exemplo, a maior parte desses editais, né, pedem uma contrapartida ou uma participação em processos educativos. Isso faz com que as pessoas criem outras relações, né, com a cidade. No ano passado mesmo, junto com um grupo, a gente desenvolveu, né, um documentário em realidade virtual para falar de desigualdade social, né. E aí foi uma experiência muito bacana, porque esse foi um projeto que foi fomentado pelo governo do estado, e a gente pôde levar ele para salas de aula aqui de Bauru. Passamos por algumas escolas aqui na cidade, gerando debate, conversando com alunos, né, do ensino médio, e aí você começa a ganhar essa riqueza das trocas, né, de fazer com que esse produto cultural gere impacto, né, possa promover mudanças, né, que principalmente a gente sempre trabalha com esse olhar crítico, né, da sociedade e busca promover uma sensibilização, seja para o tema que for, né. Então, acredito bastante nessa forma de organização como um impacto social mesmo. E agradeço, então, sua participação e a gente espera, né, que esse bate-papo possa ajudar mais pessoas a olhar com cuidado e atenção para esse tipo de iniciativa, né? Entenda que o trabalho coletivo pode ser produtivo muitas vezes.